sem Deus ficou tão só, sofreu por mim, por ti. Rejeitarás tão grande amor sem mais considerar o seu valor tão divinal, capaz de te salvar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, amada igreja, irmãos da Igreja Batista Metropolitana, nossos amigos que estão acompanhando os estudos que estamos fazendo no Evangelho de João. Nós queremos nesta manhã dar continuidade. Hoje nós vamos terminar o capítulo 19. E para o próximo domingo, o pastor Alexandre estará nos ajudando no capítulo 20 e 21. Então, vocês que estão nos acompanhando, que esteja aí presente nos seus lares, nos seus aconchegos, acompanhe-nos nesta manhã, nesse maravilhoso estudo que está sendo uma bênção. Obrigado pelos irmãos que têm dado o retorno, nós ficamos muito felizes com isso. E queremos que você esteja com saúde, esteja gozando a mais rica bênção do Senhor aí no seu lar. Vamos orar. Hoje nós teremos a presença da irmã Rejane e logo nós estaremos reunidos, se Deus quiser, para estudarmos bem próximo, né? Podemos dividir aquilo que nós conhecemos, sabemos e aprendemos da palavra de Deus. Vamos orar com a irmã Rejane. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por a tua palavra, Senhor, que nos traz esclarecimento de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor pode fazer por nós. E por isso, mais uma vez, nós entregamos as nossas vidas na tua presença, porque nós sabemos que não tem lugar melhor que a nossa vida possa estar, senão à disposição do Senhor. Por isso, toma conta das nossas vidas, dos nossos sonhos, das nossas ansiedades, de tudo aquilo que a gente precisa, Senhor. Eu sei que é no Senhor que a gente vai receber isso. Obrigada pela vida de cada irmão da Igreja Batista Metropolitana, que cada um possa estar sendo também sendo agraciado pela tua palavra, pelo teu amor. Possa estar sendo grato, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos, tem nos livrado de todo o mal.
Abençoa o Brasil, para que a gente possa, muito em breve, ter a notícia de que esse vírus foi exterminado e que a gente possa, mais uma vez, te dar honra, glória, louvor e adoração, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um. Abençoa a vida dos enfermos. Cuida, Senhor, de cada um para que a sua cura, o seu amor possa vir sobre eles e eles possam esbanjar saúde, Senhor, bem, muito breve. Abençoa a vida das pessoas que estão enlutadas, que o Senhor possa trazer conforto e cuidado sobre a vida deles. Muito obrigada por tudo, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana. Nós estamos aqui de volta para encerrarmos o capítulo 19, como anunciou a Judite. E esse capítulo 19, ele trata já especificamente do sacrifício de Jesus, da crucificação de Jesus. Nós paramos ali no versículo 27, e então nós vamos agora do 28 ao 42, cuja leitura eu vou pedir que a Sabrina faça para nós nessa hora. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Obrigado, Sabrina, pela leitura. Esse texto, ele, como eu disse, ele relata já os momentos finais da vida de Jesus e lá na cruz. E uma grande prova que nós temos da humanidade de Jesus é nesse primeiro versículo que a Sabrina acabou de ler, que diz assim: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Essa é uma das provas da humanidade de Jesus. E esse Jesus que, conforme Isaías relata lá no seu capítulo, se não me engano, o 53, do versículos 3 e 5, em que Isaías relata que Jesus era realmente um homem
o mais desprezado de todos os homens. Aquele homem que não dávamos, vamos dizer assim, valor nenhum, era desprezado pelos homens, homens de dores, acostumados a sofrer, e nós percebemos isso no relato de João, em todo o seu evangelho, que Jesus realmente sentia as dores da humanidade. Ele sentia as dores. Em duas ocasiões, pelo menos, nós vemos nos evangelhos em que Jesus chorou. Jesus chorou vendo lá do alto do monte a cidade de Jerusalém e recordando tudo que Jerusalém fez e fazia, perseguindo os profetas, os homens de Deus, e depois ele chora diante do túmulo de Lázaro, seu grande amigo. Isso vem mostrar que Jesus, como homem, sentiu os mesmos problemas que nós sentimos. Eu imagino esses problemas que nós estamos passando nos dias de hoje. Se Jesus estivesse presente aqui, ele estaria sofrendo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos dessa pandemia que por aí está acontecendo em todo o mundo. Nesse versículo 29, já nós encontramos aqueles que ali estavam querendo aliviar as dores e, quem sabe, entorpecer a pessoa de Jesus, dando-lhe um entorpecimento, uma bebida forte, para que ele pudesse tomar e não sentir tantas dores. Mas Jesus recusou a isso. Isso significa que ele percebeu que a intenção era essa e ele não queria abrir mão de sentir todo o sofrimento por nós. Olha que Jesus realmente nos amou e nos ama de tal maneira que ele experimentou todas as dores, como disse Isaías, homem de dores, até nos últimos instantes da sua vida. Mas há uma palavra ou uma frase curta que Jesus pronuncia ali naquele momento, que eu creio que foi uma das maiores palavras e frases que Jesus disse na sua vida. Está consumado. Se você perceber que o que quer dizer essa palavra, como eu estou percebendo agora, é que Jesus veio para cumprir um plano dado pelo Pai. E esse plano, à medida que ele vivia, ele dava passo a passo, seguindo para o Gólgota, seguindo para a cruz, seguindo para esse sofrimento que ele haveria de passar. E ele, a partir do seu julgamento, a partir daquela pressão que ele sofreu, a partir daquele momento em que ele subiu ao Gólgota e ali foi pregado na cruz, ali ele foi crucificado, os cravos o prenderam na cruz, no meio dos dois ladrões, e os momentos passando ali até as 3 horas da tarde, do meio-dia, até as 3 horas, foram 3 horas de sofrimento e dor. Chegou um momento em que ele, depois de terem tentado colocar o hisopo, que era uma bebida para tirar as dores, ou ele não sentir tantas dores, ele chega à conclusão e diz, está consumado. Nos outros evangelhos, ele, até aquele momento, ele estava sofrendo e Deus estava vendo o sofrimento do seu filho. O próprio Deus não suportou aquele sofrimento. E fica claro nos outros evangelhos que Deus virou as costas, não quis ver todo o sofrimento do seu filho ali na cruz. E Jesus, nos outros evangelhos, fala uma outra frase que denota o que ele sentiu quando o pai virou as costas. Foi, Pai, por que me abandonaste? Eu acho que
um filho sentir que o pai o abandonou, hoje, nos dias de hoje, já é um sofrimento terrível. Já é um sofrimento terrível. Existem muitos filhos abandonados pelo pai aí na nossa sociedade. Existem mães que abandonam seus filhos. E nós, nessa vida que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e em que a maldade da humanidade está aumentando cada vez mais, esse quadro nós vemos todos os dias e ouvimos todos os dias. E Jesus sentiu isso e falou para o pai, por quê? Uma pergunta, por que me abandonaste? Antes do estar consumado, ele disse essas palavras. Mas depois dessas palavras, e depois de sentir toda essa dor e esse sofrimento, ele diz, está consumado. Consumado, essa foi uma das coisas maiores que Jesus disse. Está consumado. A obediência dele foi perfeita e acabada. O sofrimento dele já estava acabando. Já havia acabado, na verdade. E esse sofrimento cobriu todos os pecados de toda a humanidade. Ele estava querendo dizer, eu já removi a ira de Deus que estava para cair sobre toda a humanidade. Eu terminei agora de atacar Satanás com um golpe mortal. Satanás não esperava isso, de que eu iria até o fim para morrer por toda a humanidade. Eu estabeleci agora uma aliança completa, fechei completamente essa aliança. Está, sim, terminado. A partir de agora, essa notícia vai se espalhar por todo o mundo. Todos vão saber, porque eu cumpri o plano do meu Pai. Eu cumpri completamente, sem errar e sem falhar. E por isso que em João 3,16, eu disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que sou eu, para morrer no lugar de toda a humanidade que pecou. E para que todo aquele que nele crer, ou seja, que crer em mim, possa ter a vida eterna. Essa notícia é a melhor notícia que pode correr à face da terra. E é tão surpreendente que essa missão, nós participamos dela. Você e eu, meu irmão, você e eu, aluno da Escola Bíblica Dominical, participa dessa missão que estava terminando lá no Madeiro, com o está consumado do próprio Jesus Cristo. Mas era agora o dia da preparação para a Páscoa, ali em Jerusalém, e os judeus tinham um costume de que os mortos na cruz não ficassem na cruz na Páscoa. Então, era mistério que fossem retirados da cruz. Tinham 3 crucificados lá, 2 com Jesus e o Jesus no meio. E eles pediram então a Pilatos que, se não tivessem morrido ainda, fosse abreviada a morte, quebrando-lhe os ossos. Porque quebrando os ossos, eles morreriam, é claro, muito mais rápido. E estava chegando às 6 horas da tarde, quando começaria então a Páscoa dos judeus. E aí os soldados foram lá, comandados por aquele centurião, que acabou sendo testemunha da morte de Jesus Cristo, e todos os evangelhos que relatam, João não relata, mas os outros relatam, e naquela hora aquele centurião reconheceu que verdadeiramente ali estava morrendo o Filho de Deus. Não lhe quebraram os ossos, quebraram dos outros 2. Quebraram do primeiro, quebraram do outro, e na hora de chegar a Jesus, constataram com uma lança que ele havia morrido. Os soldados, então, constataram a morte de Jesus perfurando o seu lado. E ao perfurar, água e sangue saíram, jorraram.
Essa é uma constatação clara de que estava morto. Mas me chama a atenção, quando Jesus está com Nicodemos, ele diz assim: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Parece que ali a água e o sangue, que é para a purificação espiritual, já está simbolizando exatamente que com a morte de Cristo nós somos purificados, santificados e salvos da ira de Deus. Até na sua morte, esse simbolismo fica claro e evidente. Eles não quebraram as pernas, eles constataram que Jesus estava morto e quem constatou realmente foram os soldados fazendo isso. Isso vem provar que Jesus morreu de fato por nós. Ele entregou o seu espírito. Ele curvou a cabeça suavemente, entregando o espírito, depois de dizer: está consumado, cumprindo tudo o que haveria de cumprir para a salvação de toda a humanidade. Fazendo isso, ainda João relata uma coisa: olharão para ele, para Jesus, todos, até mesmo aqueles que o transpassaram. Jesus uma vez disse assim: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Hoje você vê as cruzes com o simbolismo da cristandade em todos os lugares, até mesmo nos espaços públicos. E quando alguém olha para aquela cruz e vê Jesus crucificado, que hoje não está mais na cruz, aliás, não está na cruz e nem no túmulo, mas nós percebemos que essas palavras, elas têm uma fonte e têm uma realidade muito grande, de que a partir dali a cruz de Cristo realmente simboliza aquilo que ele fez justamente por toda a humanidade para ser salvo. E em toda a humanidade nós encontramos isso. Nas igrejas, lá no mais alto lugar de uma catedral, está lá uma cruz, simbolizando que Jesus um dia foi morto lá na cruz e morto por todos nós. E aqueles que olham para aquela cruz não podem deixar de sentir que alguém morreu por nós lá na cruz. Isso está em todas as catedrais, em todas as igrejas, em todos os edifícios religiosos e até mesmo nos lugares mais importantes de qualquer cidade. Mas o que eu quero dizer é que José de Arimateia já estava se preparando justamente para poder abrigar o corpo de Jesus num túmulo novo. Alguém teve a capacidade até de dizer: por que um túmulo novo? Por quê? Porque alguém iria estar preparado para ceder um túmulo novo para que Jesus pudesse ser sepultado. Tanto José de Arimateia como Nicodemos, que foram sepultar Jesus, eles eram discípulos ocultos. Não sabemos a razão principal, mas eram membros do Sinédrio, homens respeitados e homens que não seguiam Jesus de perto, mas criam em Jesus. Inclusive, Nicodemos defendeu Jesus numa certa ocasião, falando que ninguém poderia ser acusado sem testemunhas e que pudessem exatamente dizer os crimes que estavam sendo cometidos. Mas eles foram e José de Arimateia cedeu o túmulo, envolveram o corpo de Jesus num lençol finíssimo e depois foram embalsamar Jesus. Era o costume da época. E essa tumba, ou esse túmulo em que Jesus foi sepultado, era um túmulo novo
E há uma interpretação interessante disso aí, que até foi isso providencial, muito providencial por Deus, no plano de Deus. Por quê? Se Jesus ressuscitasse num túmulo já usado, em que outros corpos tivessem sido sepultados, e até mesmo de algum santo ou de algum profeta, amanhã ou depois da ressurreição poderia surgir a ideia de que ele não ressuscitou pela sua força e poder, mas pelo poder de outro, ou dos ossos de algum santo que estava lá sepultado, ou de algum profeta com poder que havia sido um profeta com poderes de milagres e tal. Mas ele foi sepultado num túmulo novo. Habitualmente, os judeus deixavam ali os corpos durante algum tempo, muitos anos. E aí, esse túmulo foi fechado e lacrado. As autoridades tomaram todo o cuidado para que tivesse ali um guarda noturno e diurno, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus. E nós sabemos que os outros evangelistas relataram isso. João não relata apenas que José de Arimateia teve esse cuidado todo especial com a pessoa de Jesus, e acompanhado de Nicodemos, gastaram ali quase que uma verdadeira fortuna com aquelas especiarias para cuidar do corpo de Jesus. Ora, esse lugar onde Jesus foi sepultado foi um lugar muito especial. O que nós podemos tirar de lição aí é que você, meu irmão, e eu também, e todos nós, temos a oportunidade de servir o Mestre enquanto estamos aqui vivendo nesse mundo. Não vamos perder a oportunidade. Esses dois discípulos tiveram outras oportunidades de servir ao Mestre, testemunhar a respeito dele, mas eles se esconderam no anonimato. Não queremos criticar ou aqui levantar as razões por que fizeram isso, mas apenas lembrar que enquanto nós estamos aqui testemunhando de Jesus, nós estamos servindo a Ele naquela missão que Ele deixou lá nos seus últimos dias, depois de ressuscitado, dizendo, eu vos envio, ide e ensinai a todos, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós sereis minhas testemunhas aqui, ali e acolá. Vocês precisam testemunhar disso. E eu conto com vocês. Porque agora os anjos anunciaram a minha vinda. Mas os anjos não vão vir aqui anunciar o Evangelho, o meu Evangelho. Agora, a responsabilidade é daqueles que já experimentaram a salvação das suas almas, e essa é a responsabilidade nossa. Naquela tarde daquela sexta-feira fatídica, horrorosa, terrível, e o dia mais negro de toda a história da humanidade, 4 mortes aconteceram. 4 mortes que representam 4 grupos em que se divide a humanidade. Nós temos ali 4 pessoas que morreram. Essas 4 pessoas chamam a atenção para nós, porque elas morreram naquela sexta-feira. O primeiro que eu imagino tenha morrido foi Judas Iscariotes. Esse personagem que nós estudamos aí nas lições anteriores me chama a atenção por uma coisa. Ele deve ter nascido de uma família judia, nasceu, não era galileu,
Ele nasceu bem, talvez numa família até abastada também, e que era de linhagem do povo de Israel. Conhecia todas as leis, conhecia toda a tradição judaica. Era um homem que nasceu bem e viveu bem e continuou bem. Até que um dia foi chamado por Jesus. Recebeu um convite maravilhoso para seguir a Jesus. Aí continuou bem, seguindo a Jesus por 3 anos. Só que ele tinha uma capacidade muito grande em lidar com finanças, com dinheiro, e foi nomeado e foi colocado como tesoureiro do colégio de Jesus Cristo, da escola apostólica de Jesus. Só que a ganância e o interesse pelo dinheiro e os fins justificam os meios, Judas acabou vendendo Jesus Cristo, traindo Jesus Cristo por dinheiro. Tirou proveito da situação, tirou proveito de conhecer os costumes, tirou proveito de conhecer aquilo que Jesus fazia e como fazia. E esse foi aquele que acabou mal, acabou morrendo. E as últimas palavras desse homem, quero tirar uma lição delas. Traí, pecando contra o sangue inocente de Jesus Cristo. Começou bem, continuou bem e terminou muito mal. Assim também pode ser parte de um grupo de toda a humanidade. O segundo homem que morreu naquela tarde, eu posso dar o nome dele de Gestas. Gestas talvez tenha começado bem também. Mas ele começou bem e não viveu bem. Porque, à medida que foi vivendo, arranjou alguns companheiros e se tornou um facínora, se tornou um bandoleiro, se tornou um fora da lei. E aí ele continuou mal no seu caminho. E acabou mal também. Porque acabou sofrendo a pena capital, morrendo lá na cruz ao lado de Jesus. As últimas palavras de Gestas foram palavras contra Jesus. Ele chegou a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos salva também. Terminou muito mal. Também a humanidade pode ser colocada, muitos deles, num desses grupos. Começa bem, mas continua mal, desvia por um mau caminho e acaba muito mal. E as suas últimas palavras, às vezes, também podem ser palavras que revelam uma situação terrível na hora da morte. Outro personagem que morreu naquela tarde, nós podemos dar o nome dele de Dimas, ou Demas, que muitos chamam de o bom ladrão. Começou bem também. É claro, pode ter nascido numa família até muito boa ou abastada, mas ele talvez tenha sido companheiro de Gestas e continuou muito mal na sua vida. E ele formava uma dupla, talvez com Gestas, em que roubava, assassinava e terminou também tendo que cumprir uma pena capital. Mas ele não terminou mal a sua vida. Por quê? Ele repreendeu Gestas e disse: você e eu estamos pagando pelo mal que nós fizemos na nossa vida. Mas esse aí nenhum mal fez. Ele reconheceu em Cristo o Salvador do mundo e disse: ele não fez mal, ele é inocente. E vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. As últimas palavras de Gestas revelam também um grupo da humanidade que às vezes começa bem, continua muito mal, mas pode terminar bem, reconhecendo Jesus como Salvador. E Demas
Hoje ele está na companhia de Jesus lá no céu. Porque Jesus diz assim: hoje você estará comigo lá no paraíso. O outro personagem é o próprio Jesus. Aquele que você conhece, aquele que você aceitou, aquele que é o seu Salvador e é o meu Salvador. Ele começou bem, começou num berço humilde, foi profetizada a sua vinda. Os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Os pastores se alegraram e deram uma boa notícia. Jesus começou muito bem na sua vida e continuou bem. Ele salvou muitas pessoas, curou, ele ressuscitou enfermos, ele perdoou os pecados de muitos, ele salvou muitas vidas, ele fez muitos milagres e ele pôde ensinar a muitos. E ali na cruz, ele terminou também com esse está consumado. Ele cumpriu o plano do seu Pai e cumpriu muito bem, perfeitamente. E ali esmagou a cabeça de Satanás para que nós pudéssemos ser salvos. As últimas palavras de Jesus foi: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E essas últimas palavras revelam também as últimas palavras que pode nortear um grupo da humanidade, em que nós podemos também, recebendo perdão, perdoar aqueles que nos fazem mal. Esse Jesus, que terminou muito bem, começou bem, continuou bem, terminou bem, é o quarto personagem daqueles que morreram naquela tarde. As últimas palavras revelam exatamente como é que termina a vida de uma pessoa. Geralmente, quem deixa algumas últimas palavras acaba ficando na história. Acabam ficando na história aquelas últimas palavras. Esse Jesus que morreu, ele nada daquilo que ele usou era dele. E tendo amado aos seus discípulos, amou até o fim, e tudo que ele utilizou, tudo que ele fez, foi justamente para cumprir o plano de Deus e salvar a humanidade. Esse é o nosso Salvador. No domingo passado eu tinha dito que ele levou aquela cruz, ele montou naquele jumentinho e tudo que ele utilizou, nada era dele. Mas tudo, na verdade, era dele, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e nós que nele habitamos. Mas Joia Júnior deixa, para terminar, Joia Júnior deixou uma poesia muito bonita, um poema, que eu quero encerrar lendo essa poesia. Esse Jesus que lá na cruz morreu por nós, esse Jesus que sozinho enfrentou tudo isso, os seus últimos dias ele enfrentou só. Desde aquela quinta-feira, quando ele ceou, depois foi para o horto, ele estava só, ele caminhou só, ele carregou a cruz só, e ele morreu na cruz, lá pregado na cruz, sozinho. Até o Pai virou as costas para ele. Somente ele pôde enfrentar tudo isso. Mas graças a Deus que ele cumpriu esse plano e nós cremos que ele, tendo feito isso, ele nos salvou e nos salva e salva toda a humanidade. Então, Joia Júnior, nada era dele. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho,
aquele que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que por seu amor foi multiplicado, alimentando a multidão, por acaso o pão era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentado. Esse prato era dele? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barquinho em que ficou sentado, mostrando à multidão qual era o caminho. Por acaso, era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, por acaso, era de Jesus? Era emprestado. E o berço tumular, o túmulo, que depois do Calvário foi usado de onde havia de ressuscitar, por acaso, o túmulo era dele? Não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele? E a cruz que carregou, onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta, certa vez, numa hora em que buscava a verdade, mas eu não aceito essa filosofia. Eu não aceito isso como verdade, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura, o quarto, eram dele a partir da criação. Ele os criou. Assim diz a Bíblia, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes, os seus crimes, meu irmão, todos expiou e ali pagou. Essa cruz, essa maldita cruz, não era sua. Essa cruz era minha. Amém. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caí. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim, a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é desse mundo. Daqui
tua fronte.